carta a Filemon. A carta de Paulo a Filemon é uma das mais peculiares de toda a Bíblia. Ela é pequena e extremamente pessoal, tratando sobre uma relação entre um senhor e o seu escravo. Essa carta também foi escrita no período em que Paulo estava preso em Roma, por causa de sua pregação do Evangelho. E junto com Efésios, Colossenses e Filipenses, Filemon se enquadra no que costuma ser chamado de cartas da prisão. Também poderíamos colocá-la entre as cartas pastorais de Paulo. Cartas que foram escritas para pessoas específicas e não igrejas, como a maior parte dos escritos do apóstolo. Filemon era um homem rico, um proprietário de terras que vivia em Colossos e alguém importante para a igreja que se encontrava nessa mesma cidade. Na verdade, pelo que entendemos na introdução da carta, a igreja da região se encontrava na casa de Filemon, e os demais nomes citados no início da carta, Áfia e Arquipo, deveriam ter alguma proeminência naquela comunidade. Não queremos afirmar que Filemon era um homem extremamente rico, mas certamente era alguém que estava acima da média para a época. Podemos interpretar dessa forma por dois motivos. Sua casa era grande o suficiente para que a igreja se reunisse lá, e ele tinha pelo menos um servo à sua disposição. E é exatamente sobre este servo que Paulo está tratando em toda a carta. Seu nome era Onésimo. A situação era a seguinte: Onésimo havia fugido da casa de Filemon, e Paulo escreve em favor de Onésimo, para que houvesse reconciliação entre o escravo fugitivo e o seu senhor. Antes de chegar ao assunto principal, porém, Paulo introduz seu escrito com uma breve saudação e enaltece as qualidades espirituais e o amor de Filemon. Era esse caráter de Filemon que o levaria a tomar a atitude correta em relação a este servo fugitivo. Segundo o que Paulo diz, Onésimo fugiu de Colossos para Roma e ali encontrou o apóstolo, mas encontrou também o Evangelho e se converteu. As palavras de Paulo na carta são: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. A polêmica envolvendo a carta é a postura do apóstolo que, diante de um escravo fugitivo, o envia de volta ao seu senhor, ao invés de aconselhá-lo a manter-se livre e ser dono de sua própria vida. Leitores do século XXI têm dificuldade com isso, principalmente por conhecerem a terrível realidade da escravidão nas Américas. Mas logo chegaremos nesse ponto. Precisamos nos apegar aos detalhes da carta antes de escutar qualquer crítica ao que esteja escrito. Veja bem, Paulo não está simplesmente mandando um escravo de volta ao seu senhor, mas está escrevendo uma belíssima carta de recomendação a Filemon, sendo completamente incisivo em sua vontade, ao ponto de apelar, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo poderia ter usado de sua autoridade apostólica com Filemon, mas escolheu dar a ele a oportunidade de demonstrar seu caráter transformado como cristão. Além disso, Paulo protege Onésimo de maneiras muito inusitadas, pois afirma a Filemon: eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. O apóstolo vai além e ainda afirma: se ele o prejudicou em algo, ponha na minha conta. Como se não bastasse a proteção moral e financeira que Paulo estava proporcionando a Onésimo, ele demonstra sua preocupação espiritual, exortando Filemon a recebê-lo, não mais como escravo, mas como irmão amado. Vamos voltar rapidamente à questão da polêmica envolvendo a carta. A forma como Paulo lida com a escravidão, enviando um servo fugitivo de volta ao seu senhor. A verdade é que a escravidão que ocorreu ao longo dos últimos séculos nas Américas era realmente diferente da que ocorria nos tempos bíblicos. E apesar de Paulo não condenar a instituição da escravidão de maneira clara, suas recomendações, se colocadas em prática, acabariam com o sistema. Paulo convoca Filemon a receber Onésimo não como escravo, mas como um irmão em Cristo. Deveria recebê-lo como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. O principal apelo do apóstolo não era em relação à libertação, mas em relação ao perdão. O que Paulo fez por Onésimo exemplifica o que Cristo fez por nós. Assim como o apóstolo intercedia por um escravo fugitivo, Jesus intercedeu e intercede por nós, outrora escravizados pelo pecado. Como Onésimo se reconciliou com seu Senhor, somos reconciliados com nosso Deus por meio de Jesus. E assim como Paulo se ofereceu para pagar as dívidas de Onésimo, nossa dívida foi paga por Jesus na cruz.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!